Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o professor Dercy e hoje nós vamos falar sobre algoritmos. Não dá para ignorarmos o fato de que os algoritmos estão presentes em todos os lugares. E quando eu digo todos os lugares, eu não estou me referindo à programação, à tecnologia, a desenvolvimento de software. Os algoritmos, eles estão presentes em nosso cotidiano, em todas as tarefas que exigem que sejam executadas em uma sequência, que tenham uma forma lógica de serem executadas para atingir um determinado objetivo. Vou te dar um exemplo prático de um algoritmo que com certeza você já fez. O algoritmo de baixar um aplicativo no seu smartphone. Para que você consiga baixar um aplicativo, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o seu smartphone, desbloquear, procurar a sua loja de aplicativos, buscar pelo aplicativo que você quer baixar, logo em seguida selecionar o aplicativo e, por fim, clicar em fazer download. Para que você consiga ter esse aplicativo instalado no seu computador, foi preciso que você seguisse uma série de passos lógicos. Se você tentasse baixar o aplicativo antes de pegar o seu smartphone, daria certo? Não, né? Então, um algoritmo nada mais, nada menos é do que isso. Um algoritmo é uma receita, é um manual, uma série de passos que são executados de forma lógica, ou seja, eles precisam ter uma ordem, eu não posso inverter a ordem dos passos para que eu atinja um determinado objetivo ou execute alguma tarefa. Quando eu trago esse conceito para dentro da computação, para dentro do desenvolvimento de software, um algoritmo nada mais é do que uma parte lógica de um sistema. Vamos supor, quando você clica no botão curtir desse vídeo logo aqui abaixo, o seu clique nesse botão disparou um algoritmo que vai marcar esse vídeo com a sua curtida. Quando você clica em inscrever aqui no canal logo abaixo, existe um algoritmo por trás desse botão que executa a tarefa de marcar você como inscrito no meu canal. Então, quando eu consultar uma lista de inscritos, o seu nome estará lá. Então, o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante para você. E nas próximas vezes que eu publicar um conteúdo novo, você vai receber ele em primeira mão. Então, desenvolver algoritmos é muito importante para quem está iniciando, para que consiga começar a pensar de forma lógica, consiga criar um raciocínio lógico para resolver problemas mais complexos, problemas maiores. De início, a gente sempre começa resolvendo pequenos problemas e de acordo com que a gente vai evoluindo com algoritmos, nós começamos a ter a capacidade de resolver problemas maiores, de criar soluções maiores utilizando algoritmos, utilizando a nossa lógica de programação. E na área da programação, existem 3 tipos conhecidos de algoritmos. O primeiro é chamado de descrição narrativa. Lembra do algoritmo que eu te falei que você já fez, que é de baixar um aplicativo no seu celular? Nós descrevemos de forma narrativa, passo a passo, tudo o que a gente precisa fazer para atingir um determinado objetivo. Esse é o primeiro modelo de algoritmo, chamado de descrição narrativa. Esse algoritmo, eu particularmente costumo utilizar ele bastante quando eu preciso conversar com um cliente, quando eu preciso entender qual que é o problema dele. Nós utilizamos a descrição narrativa com pessoas que não são da área técnica, que não são na área de programação, para que nós conseguimos montar uma série de passos lógicos, para que nós podemos criar aí um algoritmo de forma narrativa para levar isso para a área técnica, para que nós consigamos, a partir dessa descrição narrativa, desenvolver os nossos primeiros códigos. E o segundo modelo de algoritmo, bastante utilizado também na área de computação, chama-se fluxograma convencional.
Provavelmente você já deva ter visto algum fluxograma na sua vida, né? O que é um fluxograma? É uma série de passos, é uma série de figuras que descrevem como resolver um determinado problema. Os algoritmos, eles também podem ser feitos utilizando fluxogramas. É uma forma um pouco menos usual, mas geralmente essa forma de fluxogramas, elas são utilizadas dentro da empresa para a comunicação entre a área de suporte, por exemplo, entre os analistas de sistemas e a área de desenvolvimento. Então, quando um analista ele precisa desenhar uma rotina, desenhar um fluxo de dados de um sistema, ele cria um fluxograma para apresentar isso para a área técnica. Então, o fluxograma convencional ele é muito utilizado como meio de comunicação entre analistas e programadores. Já a terceira forma de representação dos nossos algoritmos é conhecida como pseudocódigos. Pseudocódigos já é uma forma muito mais detalhada de nós escrevermos os nossos algoritmos. Ele se assemelha muito ao desenvolvimento de um aplicativo real. Eu geralmente utilizo os pseudocódigos no desenvolvimento quando eu preciso criar algo muito complexo, né? Alguma rotina que ela envolve um raciocínio lógico muito grande. Quando eu preciso pegar um problema muito grande e distribuir ele em pequenas partes. Então, eu desenvolvo meus códigos primeiramente distribuindo os problemas utilizando os pseudocódigos. Afinal, eles nos permitem detalhar até o tipo de variáveis, as condicionais que nós teremos, os loops, né, que são os laços de repetição que vai ter dentro do nosso código, só que não necessariamente a gente já precisa escrever isso utilizando a própria linguagem de programação ou já desenvolver isso pronto para ser executado. Nós podemos criar os pseudocódigos para ajudar a gente a pensar antes de ir para o código propriamente dito. E todo algoritmo, eles possuem três coisinhas em comuns: entrada, processamento e saída. Todo algoritmo ele precisa passar por essas três etapas. A etapa de entrada, ela consiste na entrada no input de dados dentro do nosso algoritmo. Então, quando a gente vai criar um algoritmo do zero, a primeira parte é definir quais são as entradas. O que o nosso algoritmo precisa de dados para que ele possa trabalhar? Nós precisamos trabalhar com tipo de datas, textos, números inteiros, idade, peso, sexo, nome e por aí vai. Nós precisamos definir quais são as entradas. Tendo essas entradas, nós vamos para a próxima etapa, que é a parte lógica. É o que a gente vai fazer com essas entradas dentro do nosso algoritmo. Então, o nosso algoritmo recebe dados, processa. O que é o processar? Transformar esses dados em informações. Ou seja, pegar essas informações de forma bruta, processar elas, utilizar uma lógica e, por fim, dar uma saída. A nossa saída é o nosso resultado. É onde nós atingimos o objetivo do nosso algoritmo. Então, vamos usar o exemplo de uma calculadora. O que a gente precisa utilizar como entrada para uma calculadora? No mínimo, nós precisamos de 2 números e uma operação. Então, a nossa entrada é 2 números e uma operação. O que é o nosso processamento? Aplicar a operação recebida nesses 2 números. Vamos supor que a gente recebeu a operação de adição e 2 números, 2 mais 2. Então, nós precisamos executar o processamento de 2 mais 2. E a saída é o número 4. Então, nós temos a entrada, o processamento e a saída. Outro algoritmo muito conhecido é o de pesquisa do Google. Quando você entra no Google e digita lá o que você quer buscar naquele momento, e o Google já traz essas informações para você, geralmente baseado aí nos seus interesses, né? Se você já usa o seu navegador há algum certo tempo, você pode notar que as buscas elas já são baseadas nos seus interesses. Então, quando você digita o que você quer,
lá na barra de pesquisa do Google, isso é a entrada do algoritmo do Google. Só que além do que você digitou na barra de pesquisa, o Google também recebe as suas informações, como por exemplo, aonde você está, qual que é a sua localidade, quem é você, quais são as suas preferências e o que você está buscando. Então, com base nessas entradas, o algoritmo do Google faz a busca no banco de dados de informação dele e retorna uma saída. O que é a saída? Os resultados da sua busca, né? Então, esse é um clássico algoritmo e é acredito, que um dos algoritmos mais utilizados em todo o mundo. Então, só para a gente concluir, o que é um algoritmo? Se alguém chegar em você e te perguntar agora o que é um algoritmo, você já sabe responder? Então, um algoritmo, é uma sequência de passos lógicos e finitos, O nosso algoritmo precisa ter início, meio e fim, entrada, processamento e saída. E é como se fosse uma receita, um manual que a gente utiliza para resolver vários problemas, seja eles no nosso cotidiano, seja eles na área de programação. É isso que a gente tinha que ver nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, não deixou o seu like, deixe seu like logo abaixo aqui no nosso vídeo. Isso ajuda demais a gente a produzir mais conteúdo. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana a gente está postando vídeo novo aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço!